aqui. Vou agradecer a presença do nosso querido Odilei Rocha, da Keeper Tecnologia, Tamo junto. que vem aqui para nos abrilhantar nessa tarde, falar sobre a portaria remota e assembleia virtual. O doutor Miguel Zain, presidente da Comissão de Direitos do Mato Grosso, autor do livro Síntese do Direito Condominial. Sejam bem-vindos, né? Legal, legal. Para mim é uma honra, Luiz, estar aqui. Já não vou falar muito, já falei, a galera já ouviu um pouquinho. Vamos direto para o conteúdo. A honra minha, Luiz. Vamos direto a honra minha, Luiz. Legal, estamos à disposição aí. Vamos falar um pouco aí sobre Assembleia Virtual e falar sobre essas novas tecnologias aí, dessa nova quarta revolução industrial que vem de novo aí. Tamo junto. Com certeza. Então, falando novamente um pouquinho, né, que a porta ela surgiu devido à fragilidade do controle de acesso da segurança do condomínio, né? Então, ela era uma empresa de tecnologia de monitoramento e se tornou especialista em controle de acesso, né? E falando dessa tecnologia, eu convidei o meu amigo Odirley para falar um pouco mais com relação a essa parte de tecnologia de hardware, porque a porta ela se tornou especialista em manter esses condomínios, que atrás de toda essa tecnologia, né, Odirley, existe uma pessoa ali treinada, capacitada para orientar ainda mais pessoas que estão visitando ali o condomínio, que são moradores. Enfim, Odirley, a palavra é sua. Não, legal, Luiz. Tudo na vida a gente tem que ter propósito, né? Tudo na vida você tem que ter um caminho, né? Quando o Fábio Bial me convidou para fazer parte do grupo da Keeper, ele fez um seguinte comentário: Dirley, eu vou mudar a maneira de como as pessoas vivem nos condomínios brasileiros. Quer fazer parte desse sonho? Venha junto comigo. Foi fantástica essa frase dele, e isso a gente vive todo dia. Tudo que você precisa, tudo o condomínio precisa, nós estamos pensando, nos preocupados em resolver os problemas condominiais. Primeiro foi a portaria remota, já estamos consolidados com 1.300 condomínios no Brasil, estamos presentes no Chile, um condomínio nos Estados Unidos, lá na Califórnia, então já estamos consolidados no que respeita à portaria remota, e podemos falar daqui a pouco sobre a evolução daqui para frente da portaria remota, mas hoje agora nós temos o controle de acesso, que é o KeeperAx, que é uma solução focada para condomínios que não têm portaria humana, não têm portaria 12 horas, não têm condições de fazer isso, mas tem condição de pagar um controle de acesso monitorado, com câmera, com QR Code, com todas as informações de pânico, arrombamento, de chegada via convite de QR Code seu convidado. Também temos o armário inteligente, temos o módulo de automação. Então, aqui tem o quê? A tecnologia que um condomínio realmente precisa. Perfeito. Então, doutor, como é que estamos com essa questão da nossa PL 1179? Se foi aprovada, está em sanção, não foi? Como é que está o andamento desse projeto de lei, doutor? Bom, é importante, Luiz, a gente falar, né, para todo o público condominial, nós estamos vivendo um momento de exceção, né? Momento de estado de exceção com relação à saúde pública, né? Isso veio o quê? Veio com que o Estado fizesse uma legislação especial, né, onde o Estado, que eu digo Estado brasileiro, o governo brasileiro, então editou algumas medidas que, nesses momentos de exceção, o Estado pode, sim, fazer medidas que vai de encontro ao momento que nós estamos vivendo. Então, nós estamos vivendo essa grande epidemia, né, essa grande pandemia que vem transbordando barreiras e limites e estados, né? Então, o governo federal emitiu essa PL 1179, né? Justamente com o objetivo de fazer com que as pessoas preservassem mais as suas vidas, preservassem mais, fizessem a quarentena, que evitasse, então, as aglomerações. Esse PL teve a iniciativa no Senado, tramitou, teve seu trâmite normal, foi até a Câmara dos Deputados, lá houveram 18 emendas, dessas emendas voltou para o Senado novamente revisou o PL 1179, o qual, neste momento, encontra-se na mão do presidente da República, o qual tem o prazo de 15 dias úteis
para fazer a sanção dele ou para vetar algum artigo, tá? Então, nós podemos ter alguma novidade com algum veto ainda do presidente, ou ele pode editar conforme a última edição. Luiz, se tu me permite, Miguel, eu pensava que do Senado poderia voltar para a Câmara de Deputados. Não volta, então? Vai direto para a presidência? Não. Veja bem como que funciona o processo legislativo. Se ele teve início na Câmara dos Deputados, ele vai para o Senado e volta para a Câmara. Como esse projeto é do senador Anastasia, lá de Minas Gerais, ele teve, então, início no Senado, ele apresentou o projeto, o senador foi e apresentou o projeto dele. Lá ele discutiu com os pares, alguns senadores fizeram algumas emendas. De lá, foi para a Câmara dos Deputados. Lá eles emendaram, recebeu 18 emendas, o PL como um todo. Voltou novamente para o Senado. O Senado revisou novamente e, então, manda para o presidente. O presidente, ele tem o poder de veto, de vetar alguns artigos, alguns dispositivos, né? Ele pode vetar ou ele pode não vetar, simplesmente sancionar o projeto PL 1179, que então vai passar a ser uma lei número tal, aí vai ganhar o número de uma lei, tá? Mas isso é importante, que eu quero me ater mais. Esse projeto é um projeto da iniciativa privada, né? Ele mexe com vários ramos aí na parte de locação, na parte de consumidor, na parte de arrendamento, e entra também, como os condomínios fazem parte desta parte privada, porque um condomínio é um ambiente privado, então eles legislaram com relação a isso aí. Mas o que eles se preocuparam mais? Primeiro, com um controle de acesso às áreas comuns dos condomínios, que eu penso que isso é salutar. Com relação às obras também, houve uma legislação, e com relação à grande novidade, aí que eu penso que é muito salutar, é a Assembleia Virtual. Agora, por que Assembleia Virtual? Porque justamente o legislador quer que evite a aglomeração das pessoas, né? E isso eu penso que foi muito salutar, inclusive é uma dos dispositivos legal dessa lei especial que eu penso que vem para ficar. Porque a partir do momento em que nós quebrarmos essa barreira da Assembleia presencial e passar ela para virtual, né? Ou seja, como está no projeto, ela está híbrida, parte dela virtual e parte dela presencial. A gente quebrar essa barreira, eu penso que não tem volta, viu, Dirley? Vai ser... Aí as administradoras vão ter que se preparar, as pessoas que produzem o software aí para os condomínios vão ter que se preparar, que vão ter muita demanda. Tu sabe, Luiz, eu tava ano passado eu visitei mais de 170 administradores de condomínio no Brasil, Miguel. E dessas 170, eu acho que umas 20 estavam preparadas para esse momento. Tu vê, um pouco mais de 10% estavam preparadas para esse novo mundo digital, né? Então, realmente, como tu falou, as administradoras vão ter que se coçar agora, Luiz, correr atrás mesmo. É verdade, com certeza. E quero agradecer aqui a audiência aqui no chat dos meus amigos da Porta, de todo o Brasil, acompanhando a nossa live, né? E tem uma pergunta aqui para o senhor, doutor Miguel. O Luiz Fernando Santana, lá de BH, pergunta: pelo fato de ser projeto de lei 1179 e ainda não sancionado, as assembleias virtuais que ocorrerão antes da sanção podem ser invalidadas? Veja bem. Bom, primeiro, o que eu aconselho? Isso é um projeto de lei, não tem vigência ainda, né? Eu penso que o síndico hoje, que queira fazer uma assembleia virtual, ele tem que acionar a assessoria jurídica dele, pedir uma autorização judicial, né? Obviamente, se isso não tiver previsão na sua convenção, mas eu acredito que não tenha previsão nas convenções. Então, ele pede uma autorização judicial, o juiz autoriza, e isso a jurisprudência vem sendo reticente, vários juízes, inclusive aí de Minas Gerais, que o Tribunal de Minas Gerais é um excelente tribunal, um tribunal bem para frente, inclusive é o tribunal mais todo informatizado
é o Tribunal de Minas Gerais. Então, os juízes daí já têm essa consciência, obviamente autoriza essa assembleia virtual, e aí, a partir deste momento, o síndico vai estar autorizado, então, a realizar. Só que, quando o advogado for fazer o pedido judicial, ele tem que informar e solicitar para o juiz qual é o meio que ele vai ser utilizado, qual é a plataforma, como que vai ser a votação, tem que fazer todo o detalhamento, ou seja, a configuração da assembleia, não simplesmente pedir, eu quero uma assembleia virtual. Você tem que fazer com todos os detalhes, o juiz autoriza, aí você pega e implementa no seu condomínio. Obviamente, você tendo essa autorização judicial, você está livre de uma eventual ação de nulidade de ato jurídico dessa assembleia. Mas, se o síndico realizar esta assembleia sem a autorização judicial, obviamente, e não havendo... Ela implantou portaria remota no condomínio dela, e, claro, aí economizou, né? Saiu da portaria humana à portaria remota. E ela usou uma parte dessa economia para contratar uma assessoria jurídica. Olha que sacada! Então, quer dizer, o que ela fez? Então, vamos supor, ela saiu lá de 14.500, que é o que ela falou, economizou, foi para 7.500, mas ela contratou um escritório para poder assessorar todo nesse momento de pandemia e tudo mais. Então, é o caminho. Realmente eu concordo, essa questão da tecnologia, mas também tem que ter, né, um bom assessoria jurídica do lado para dar as orientações legais e evitar problemas futuros. Né? Ô, Dirley, eu quero só pegar um gancho no seu oportuno comentário. Quem está em condomínio, ele está atrás de segurança. A segurança, ela é um quesito genérico. Eu preciso de segurança na minha gestão, eu preciso de ter uma segurança no meu condomínio, usando as tecnologias, os dispositivos de segurança, eu preciso de segurança na parte de engenharia, eu preciso fazer as minhas manutenções prediais, porque se você não fizer, o prédio pode cair, e eu preciso de segurança jurídica. Então, aquele gestor, aquele síndico, é muito salutar ele ter uma assessoria jurídica especializada que vai auxiliar ele, obviamente, nas decisões, para que amanhã depois as decisões que por ele serão tomadas não seja alvo de nulidade no futuro. Então, a assessoria jurídica é uma forma de segurança também. Top, muito bom. Aproveitando esse gancho, doutor Miguel, o Fábio Quintanilha, é necessário uma autorização judicial para permitir algo que a própria justiça não proíbe? Ele tem essa dúvida. Deixa eu repetir aqui. Eu entendi a pergunta dele. Ele está usando uma máxima do direito. O que diz a máxima do direito? O que não está proibido está permitido. Isso é um princípio. Me ouvem? Sim. Isto é um princípio do direito privado. Isto é um princípio do direito civil. E é interessante falar que os condomínios edilícios faz parte de um capítulo do direito civil brasileiro. Realmente existe esse preceito que o que não está proibido está permitido. Mas eu prefiro trabalhar com a segurança jurídica. Se você não tem uma previsão legal na sua convenção, a título de segurança, vá ao juízo, pede autorização para que essa tua assembleia não seja alvo de uma anulação no futuro, para que não cause um constrangimento. Até porque tem vários juízes que pensam dessa forma, que o que não está proibido está permitido. Tem outros que pensam que não, que dentro dos condomínios vege a vigência do princípio da autonomia da vontade. E se naquela convenção não há previsão de ser virtual, então não pode ser. Então, há entendimentos divergentes. Então, a título de segurança jurídica, eu aconselho, sim, que peça autorização judicial e faça essa assembleia com segurança. Ô, Miguel, isso demora, essa autorização judicial? Demora 6 meses, 8 meses, 9 meses? Tens ideia? Não, isso aí é até chamado dentro da parte jurídica como jurisdição voluntária. O próprio síndico ele pode requerer isso para o juízo. Esses dias aqui em Cuiabá, acho que a semana passada, nós tivemos uma decisão, até no portal Síndico Legal está em destaque hoje.
Um síndico precisava fazer uma assembleia virtual, ele fez um requerimento para o juiz ele tem 5 dias para despachar uma liminar, tem que pedir isso aí em caráter liminar, o juiz despachou e autorizou que ele fizesse. Então, é rapidão. Se o condomínio tem uma assessoria jurídica e que entende dos trâmites, né, é rápido. Legal. Perfeito. Tem uma pergunta aqui de uma amiga nossa, não consegui pegar o nome dela aqui, se ela puder colocar novamente. Existem 10 vagas de garagens administradas pelo condomínio. Posso definir regras específicas para a utilização destas garagens durante a pandemia? Dilei, quer pegar essa? Não, isso aí é jurídico, irmão. Você é doutor Miguel. Cada um na sua praia, rapaz. Não vem inventar um, não. Aqui, Veja bem, se você puder repetir a pergunta, Luiz, Claro. Existe 10 vagas, essas vagas são privativas ou são do condomínio? Eu não São entendi. administradas pelo condomínio, são 10 vagas de garagem que ela tem, e ela administra as 10 vagas do condomínio. Né? Certo. Posso definir regras específicas para a utilização destas garagens durante a pandemia? Pode sim. Lembrando que antes do PL 1179, o síndico vai ter que levar para uma assembleia e aí, obviamente, fazer uma assembleia virtual, tá? Faça a assembleia e pode fazer o regramento de uso destas garagens. Agora, Odirley, veja bem, nós estamos falando do PL 1179, que inclusive está aqui na minha mão, tá? PL 1179. Ontem nós fizemos uma reunião entre os vários presidentes de comissão, e olha que tem cara bom aí no mercado aí, hein? Tem uns caras muito bons em São Paulo, os caras... Ontem deu uma discussão legal aqui. Por quê? A PL 1179, nós falamos, eu até defini, vai transformar o síndico no super síndico. Porque, veja bem, o que diz o artigo 11? Por exemplo, tu quer dizer tipo um xerifão, é isso? Xerifão, veja bem. Olha o que diz o artigo 11, Odirley. Em caráter emergencial, até o dia 30 de outubro de 2020, além dos poderes conferidos pelo síndico no artigo 1348, compete ao síndico. Ele não fala compete à Assembleia. Compete ao síndico restringir a utilização de áreas comuns para evitar a propagação do Covid. O que quer dizer? Eu quero retornar lá para aquela pergunta, Luiz. A hora que tiver em vigência isso aqui, o síndico não precisa nem levar em assembleia. Porque a própria norma, o artigo 11 do PL, já está falando que compete ao síndico. Então, o síndico pode chegar lá, fazer uma restrição. Obviamente, a gente aconselha ele a fazer junto com a sua administradora, junto com a sua assessoria jurídica, fazer uma restrição. Agora, essa restrição, ela tem que obedecer o princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade, né? Então, ele pode fazer esse regramento, não precisa de assembleia, e falar para os demais compossuidores, os condôminos, como será utilizado aquela parte da área comum. Isso o síndico vai poder fazer, sem assembleia. Legal. Eu vejo isso um risco muito grande, né? Eu acho que, infelizmente, existem alguns síndicos, né, Miguel, que já tem a questão da pessoalidade e podem levar isso para um lado errado, né? Eu acho que não vai ser tão legal. Tomara que dê tudo certo, mas a gente... eu vejo para um lado negativo. Agora, Odirley, isso aqui pode piorar um pouquinho mais. Capaz! Veja, isso aqui é o inciso 1º do artigo 11. Agora, veja o que diz o inciso 2º. O síndico compete ao síndico, tá aqui. Compete ao síndico. Restringir, ele pode fazer uma restrição ou proibir. Eu achei esse artigo aqui um absurdo. Ou proibir a realização de reunião e festividades no uso dos abrigos da área comum, na garagem, ninguém vai fazer, ou nas áreas de propriedade exclusiva. Sabe o que está fazendo isso aqui? Dentro do apartamento? Sim, está falando por esse dispositivo, está falando que o compete ao síndico. Ele pode restringir, chegar e falar, Odirley,
no seu apartamento hoje, você vai poder receber até 2, 3 visitas, né? Ou, de repente, ô Dirley, você não vai fazer festa hoje, tá? Hoje você tem uma festinha, vai vir o seu pai e sua mãe aqui, tal, você tem uma reunião, todo mundo está de máscara, todo mundo tranquilo, não pode fazer. Eu entendo até, ô Dirley, que há uma proteção para a saúde. Sim, esse vírus é fatal, é letal, é perigoso e vem ceifando vidas de muitas pessoas. Mas um PL desse aqui dá um poder para o síndico, transformar o síndico em síndico biônico, e é aquilo que você falou. Tem muitos síndicos que eles têm a razoabilidade, eles são sensatos, né? Tem outros que não, tem os xerifão, eles já querem agir de toda forma. Eu tenho medo disso abarrotar o judiciário, porque se o síndico, eu penso que nesse inciso segundo, por exemplo, ele está invadindo o direito total de propriedade da pessoa. Você entendeu? Vai ter muita invasão no direito de propriedade. A lei, veja bem, a gente tem que cumprir a lei, mas eu me reservo o direito de, nesses dispositivos aqui, não concordar muito. Até o primeiro inciso lá, onde fala da restrição, eu penso que é salutar, é muito bom. Agora, o segundo, eu acho que forçou um pouquinho, até porque você lê o próprio artigo, ele fala, compete ao síndico. Então, quer dizer, o síndico, ele pode acordar de manhã cedo e falar, bom, hoje ninguém vai fazer festa aqui, acabou e pronto, e está feito, porque compete a ele. Você entendeu? Miguel, deixa eu fazer uma pergunta. O presidente chegou a PL para ele. Ele pode cortar alguns artigos e sancionar o restante? Ele tem poder para isso? Isso é o chamado poder de veto. O presidente, ele pode principalmente vetar isso aqui. Né? Tá. Ele pode vetar. Aí ontem até nós estávamos na nossa reunião virtual, o pessoal estava até comentando, viu, Dirley? Falou, ó, é bom o presidente cortar isso aí, porque senão um dia ele vai para a casa dele, que ele mora num condomínio, aí vai lá fazer uma reunião com o pessoal lá da turma dele, o síndico vai chegar e falar, não pode. Por quê? Porque o síndico tem poder, ele vai ter o poder dentro do condomínio, não tem presidente, quem manda é o síndico, entendeu? Então, às vezes é muito perigoso isso aí. Ô, Miguel, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que muitas assembleias eram marcadas nesse período de fevereiro, março, abril, né? Para troca de síndico, vigência de síndico. Os síndicos que estão com a vigência dele já vencida lá, que acabou dia 20 de janeiro, de fevereiro, por exemplo, eles continuam valendo? Como é que está essa questão com relação dentro da pandemia? Bom, Luiz, então, eu penso que nesse caso aí, de igual forma também, para ele se manter, porque, veja bem, ele foi eleito, ele participou de um processo eletivo. Ele foi eleito, foi lavrada uma ata, essa ata tinha uma validade até um prazo determinado. E veja bem, não é só a ata que ele precisa para ir para o banco, não, tá? Ele precisa renovar todos os poderes, aqueles poderes do artigo 1348, tá? Que é cobrar o inadimplente, por exemplo, aplicar as normas, as multas, enfim, todos aqueles poderes do artigo 1348. Senão, ele não tem esse poder. Por exemplo, se o síndico está com o mandato vencido e ele aplica uma multa em alguém, você acha que essa multa não vai ser anulada? Provavelmente será anulada, porque o síndico não tinha poderes naquele momento para aplicar a multa, né? Então, o que a gente aconselha hoje, Luiz? Hoje, aconselha, então, o mesmo caso da Assembleia Virtual. Pede uma autorização judicial para a prorrogação desse mandato ou para que se faça, então, uma eleição através de uma Assembleia Virtual. Legal. Porém, é interessante, Luiz, que o próprio PL 1179, isso já lá no final do parágrafo único, do inciso 2º aqui, esse artigo 12, ele diz o seguinte, que o mandato do síndico vencido a partir do dia 20 de março ficará automaticamente prorrogado até o dia 30 de outubro. Então, a partir do momento em que esse PL virar lei, todos os mandatos vencidos a partir do dia 20
de março até o dia 30 de outubro serão automaticamente prorrogados. Perfeito, entendi. Doutor, Denise, como eu faço para usar procurações nas assembleias virtuais? Bom, é uma pergunta interessante, hein, Luiz? Muito interessante. Essas assembleias virtuais, a grande realidade é que essa assembleia ela tem que ser híbrida, tá? Parte dela tem que ser virtual, principalmente a questão da votação, mas parte dela tem que ser física, tá? Pelo menos nesse momento agora, tá? Como que você tem que fazer? Nesse Você momento, tem que... antes da votação da PL, né? Não, Não? antes da votação e até após a votação. Eu vou ler para você aqui, Odirley, o que diz aqui, ó, sobre sobre a Assembleia. Ó, artigo 12. A Assembleia Condominial, inclusive para fins do artigo 1349. O que é o artigo 1349? Destituição do síndico. Se você quiser tirar foto, fora o síndico, quiser fazer o impeachment do síndico, tá? E o artigo 1350. O que é o artigo 1350? Prestação de contas, aprovação de previsão orçamentária, eleição, tá? Do artigo 1350, a respectiva votação poderão ocorrer em caráter emergencial até o dia 30 de outubro, por meios virtuais, tá? Caso em que a manifestação de vontade de cada condômino será equiparado para todos os efeitos jurídicos, tá? Então, ou seja, a votação é meio virtual, a assinatura presencial. Então, o que nós temos aqui? Uma assembleia híbrida, parte virtual e parte presencial. Então, o uso da procuração, como que será? Toda assembleia, ela tem que inicia com planejamento uma assembleia. Você inicia fazendo uma assembleia com planejamento, com edital, falando qual a plataforma que você vai usar, que horas que vai ser aberta essa plataforma, como que vai ser o voto, isso aí tudo o condomínio tem que regulamentar antes de ir para essa assembleia. Por isso que eu falo, precisa de uma assessoria jurídica ou uma administradora que saiba implementar essa votação. Aí você vai para a votação. A parte física da procuração, você vai ter que mandar ela ou por e-mail ou apresentar na administradora, o qual vai fazer o controle das procurações, o controle da inadimplência, certo? E vai passar isso num dispositivo na Assembleia, onde as pessoas estarão aptas ou não para votar. Então, para isso, precisa ter um sistema também para você dar acesso na Assembleia só para aqueles condôminos que estão adimplentes. Até porque a gente fala, né, que Assembleia é lugar de condômino adimplente. Né? E quem esteja com a sua procuração devidamente revestida de toda a legalidade conforme determina a convenção. Tem algumas convenções, Odirley, que fala que você pode fazer a procuração sem reconhecimento de firma. Tem outras que já exigem. Então, isso há uma variação de condomínio para condomínio. Legal. Eu vi uma pergunta aqui, Luiz, da Prime, que ele falava o seguinte, tá, e o idoso na Assembleia Virtual? E parabéns por essa pergunta, por quê? Porque é algo que temos que nos preocupar, sim. Não adianta portaria remota, não adianta instalar portaria remota e não fazer parte, fazer a inclusão do idoso dentro dessa plataforma, dentro da tecnologia. Pasmem, quem de nós não tem hoje uma senhora em casa ou que está fazendo uma videochamada pelo WhatsApp, quem não está mexendo no Facebook? A pandemia ajudou os idosos a entrar na tecnologia. Por isso que eu acredito muito que o pós-pandemia vai acelerar muito a questão da tecnologia dentro dos condomínios. E como faz o idoso acessar a Assembleia Virtual? Veja, no meu ponto de vista, né? Uma vez que você vai instalar, você síndico, você gestor condominial, vai instalar uma tecnologia dentro do condomínio, você reúne toda a equipe, seja o conselho, ou seja as pessoas, e você vai ter que ensinar esse idoso, inclui ele dentro do processo da tecnologia. Esse idoso precisa ser ensinado, seja a utilizar o QR Code da portaria remota, da porta, da Keeper, seja ver as câmeras pelo aplicativo, seja utilizar a Assembleia. Sim, temos que nos preocupar. Vamos ensinar esse idoso. Eu direi, mas como vamos ensinar? Não conseguimos chegar até ele por causa da pandemia.
manda vídeos explicando como é que vai ser a plataforma para ele acessar. Mas concordo com o Miguel, obrigado, Miguel. Na nossa plataforma, quando a gente gera a plataforma que é gratuita, né, da Porter, que é gratuita da Porter, da Keeper, quando gera a assembleia, todos votam, qualquer um pode votar online, todos podem comentar online, inclusive a equipe da Porter que está aqui na live, coloca ali o endereço da plataforma, por favor, no chat, e aí todos votam, todos comentam. Gera-se 2 relatórios quando o síndico fecha a assembleia, Miguel. O relatório dos votantes, com espaço no lado para todos assinarem. Aquele que votou lá do apartamento 401, tem um espaço ali para ele assinar. Né? Então, ele vai poder assinar, que é o que você falou da híbrida, né? Então, sai o relatório das assinaturas e sai o relatório dos comentários. Aí o síndico prepara a ata e aí vai para o cartório. E estamos falando também, Miguel, não sei como é que está essa questão do cartório online, não sei se você quer engatar, você vê que é uma tendência, isso é futuro, mas eu vejo que eu acho que é uma nova pegada também essa questão de registro em cartório online, né? Ô, Dirley, eu gostaria de falar sobre os idosos também, que é uma das preocupações que a gente tem, e eu gostaria, não sei se vai aparecer aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, tem grupos de WhatsApp aqui, você entendeu? Da melhor idade. Então, quer dizer, os nossos idosos, eles não estão assim tão por fora, não, viu, Dirley? Os nossos idosos, eles estão entrando na onda da 4ª Revolução Industrial. Se você entrar no próprio YouTube, tem muitos idosos aí que estão interagindo. Essas pessoas, elas estão sendo incluídas. Então, é interessante, mas é interessante que cada condomínio se preocupe também com essa parcela da população e que faça eles ter voz, né? Fazer um levantamento de quem são os seus idosos e fazer um auxílio, até porque eles participem, e é interessante ouvir essa parcela da população. Eles são muito sensatos e precisamos, assim, sobretudo em condomínio, de pessoas com sensatez, com amadurecimento, para tomar as decisões. Eu penso que a partir do momento que essa assembleia virtual vir à tona mesmo e tiver participação de todos e tiver mais participação dessas pessoas, talvez a gente encontre um pouco mais de paz até nas assembleias. Eu acredito muito nisso aí. Agora, Dirley, você me conhece, você sabe que eu sou um cara apaixonado por tecnologia, né? O meu escritório, por exemplo, aqui, ele hoje está, os meus arquivos é tudo das nuvens, né? A gente fala aqui, tem um sistema, eu não atendo um cliente que não tenha, que ele não seja lançado lá na entrada, todo no sistema, que já vem o histórico, eu atendo o cliente com o computador aberto, como, por exemplo, quando você vai no médico, né? Que o médico já olha ali, já lança na hora o que você falou, já vai para as nuvens. Eu penso que essa questão do cartório virtual é uma realidade, né? Eu que sou diretor do IBRADIM aqui no estado do Mato Grosso, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, isso é muito debatido, né? E vai ser uma grande realidade. Os fóruns, a justiça já estão virando, a maioria dos processos já são virtuais hoje, né? Olha, basta ver hoje esses recursos que nós estamos usando aqui, que é fazendo esse grande debate aqui através de uma live, né? Então, é uma grande realidade. Os cartórios virtuais estão vindo aí, em breve vai, assim como também as moedas virtuais, né, Odirley? Eu já vejo construtoras que já estão recebendo em Bitcoin ou outras moedas virtuais que tem aí, fazendo negócio nessa esfera. Então, eu penso que está chegando. Com certeza, verdade. Doutor, o meu amigo Lander, lá de Aracaju, da Porta, perguntou o seguinte: meu condomínio tem aprovação de 100% dos moradores. Em assembleia virtual, eles aprovaram. Essa assembleia não poderia ser ratificada após pandemia e aprovar o projeto? Eu não entendi. O condomínio dele tem apoio de 100%. Repete para mim, Luiz, só um pouquinho. O condomínio tem aprovação de 100% dos moradores. 100% dos moradores aprovam a Assembleia virtual.
Certo. a portaria remota, no caso, né? Ah, E, tá? E em assembleia virtual, eles aprovaram. Ok. Essa assembleia poderia ser ratificada após pandemia e aprovar o projeto? não Acredito que sim. precisa nem esperar após pandemia, não. De Vai forma botar no alguma. barco, né? De forma Toca a alguma. instalação, então, aí, Lander. Pode. Sabe o que precisa fazer? Pega essa assembleia que foi feita de forma virtual, lavra uma ata notarial. Anota aí, ata notarial. Vai no cartório, pega o que ocorreu lá nessa assembleia virtual, vai no cartório, convida o síndico, faça o tabelião lavrar uma ata notarial. Tem validade também. Legal. Vai estar ratificado, você pode entrar imediatamente, não precisa ficar esperando passar a pandemia ou a PL 1179 vir à tona também. Uma outra coisa também, viu, Dirley, que a gente tem que informar as pessoas, às vezes o síndico não quer fazer uma assembleia virtual ou aquela comunidade, ou quando tem alguma decisão acertada, como essa desse pessoal do condomínio aí que vai passar para a portaria virtual. Então, ele não precisa fazer nem assembleia virtual, ele pode fazer uma ata notarial, o tabelião vai lá, constata através dessa ata, essa reunião, registra ela, está revestida de legalidade também. Legal. Perfeito, então. Teve uma pergunta aqui do nosso querido Bira Souto. Na portaria tradicional, alguns porteiros exercem trabalho de corretagem e intermediação imobiliária. Caso haja alguma fiscalização do Cresce regional, o síndico é responsabilizado, doutor? Meu Jesus. Veja bem, o síndico... Isso, hein, Miguel? Primeiro, nós estamos falando aí de um exercício ilegal de profissão, né? Já é desvio. Que não é muito legal, né? Por exemplo, nós, advogados, a gente tem assim uma rusgazinha aí também com as administradoras que ficam oferecendo serviço de advogado, né? Ó, pessoal de administradora não pode fazer isso, tá? O serviço de advogado é só o advogado que pode vender, vocês não podem, não estão inscritos na ordem, não tem escritório. Então, aquele porteiro que está fazendo esse serviço de corretagem, obviamente, se ele estiver praticando isso aí, houver uma fiscalização, ele que está praticando, ele que vai ser responsabilizado. Agora, o síndico, se ele teve conhecimento desta prática ilegal dentro do condomínio, ele tem que agir, né? Ele tem que agir, tem que tomar uma medida, porque a função do cidadão é de trabalhar na portaria, da segurança dos condôminos, né? De ficar atento ao que necessita aquela coletividade e não ficar fazendo a prática de vendas, de compra e venda no condomínio, e uma prática até chata, né? Porque está fazendo exercício ilegal de profissão. Com certeza, é verdade. A Sandra Diniz, eu acho que ela deve ter perdido a parte que a gente falou aqui, mas eu vou reforçar aqui para ela. Meu mandato venceu durante a pandemia. Tenho que fazer uma videoconferência para eleição de novo síndico? Ou está prorrogado até outubro? Né? Sandra, Ô, Sandra, então, veja bem, se você for fazer isso hoje, eu aconselho você pegar uma liminar, entrar com uma ação com um pedido judicial de prorrogação do mandato. Ou se você esperar um pouquinho mais, até a PL 1179, que está na mão do nosso presidente para ser sancionada, você aguarde, porque o artigo 12º, ou melhor, 12º não, artigo 12 da PL diz que todos os mandatos vencidos a partir do dia 20 de março será prorrogado até o dia 30 de outubro. Automaticamente. Legal, doutor. Uma pergunta da Síndico Mais Brasil. Artigo 12. De vontade de cada condômino será equiparada para todos os efeitos jurídicos a sua assinatura presencial. Ele pergunta: a participação na Assembleia Virtual não substitui a assinatura? Não substitui, ô Luiz, porque pela forma que o legislador fez aqui, ele disse que a Assembleia é híbrida.
tá? Aham. Então, a assembleia, para ela ser completa, ela vai ter que ter, você vai ter que ter o teu voto virtual, a tua participação e depois a assinatura. Então, a grande realidade, ela é feita de 2 momentos. Se você participar só de um momento, pode gerar uma nulidade nisso aí. Surgiu uma dúvida agora, Miguel. Tem alguma coisa na PL que fala, por exemplo, vamos supor que eu, síndico, Odirley, fiz todo o rito de uma assembleia presencial, ao edital e tudo mais, ok? Abri a assembleia hoje. Eu posso deixar ela aberta nesses próximos 7 dias online e daqui a 7 dias eu faço a lista de quem votou online e depois eu recolho as assinaturas ou é no momento exato, 1h30 ali, tem que todo mundo assinar juntinho, rapidinho? O que fala a PL em relação a isso? É uma dúvida ainda? A PL ela não manifesta com relação a isso aí. Inclusive, Odirley, esse tipo de assembleia que você está falando é a assembleia das SA. Existe essa assembleia em caráter virtual das empresas sociedade anônimas, aquelas de capital aberto, onde todos os acionistas têm que votar. Então, é lançado o edital, abre-se uma plataforma, aí cada acionista vai lá e manifesta seu voto, tá? Ela é mais ou menos dessa forma assim. No caso dos condomínios, não é possível. Tem que ser marcada a assembleia com dia e hora, com local, qual é a plataforma, e ela vai ter que abrir e fechar imediatamente. Fechou, as pessoas que compareceram falaram sobre o seu voto e aí depois faz a assinatura. Ela não é, penso eu, a minha posição que não é possível, até porque já tem jurisprudência entendendo que esse tipo de assembleia são as chamadas assembleia em caráter permanente. É aquela assembleia que você abre ela e deixa ela aberta. Muitos síndicos utilizavam esse tipo de assembleia, muitas vezes para você angariar quórum. Por exemplo, você ia fazer uma obra voluptuária, que necessitava do quórum de 2/3. Então, deixava-se a assembleia em aberta, em caráter permanente, para que os condôminos fossem votando até atingir o quórum de 2/3. Isso foi levado ao judiciário e isso foi anulado. O judiciário entende que não pode, que a assembleia tem que ser aberta e no prazo legal dela, fechada e depois ratificada com a assinatura de forma presencial. Legal. Falando com relação à Assembleia Virtual, a Porter tem uma plataforma, juntamente com a Keeper, que também possui essa plataforma de Assembleia Virtual, né? E quantas assembleias, Odilei, a Keeper já executou aí nesse tempo de pandemia? Nesses 45 dias, Miguel, chegou no topo, quase já 1.000 assembleias. Quase 1.000 e em cima disso, eu gostaria de falar algo, Miguel, e você concorda comigo, porque você gosta do mundo condominial. Nós vimos o testemunho de uma síndica, 120 apartamentos, 120 votantes. Ela nunca, nos últimos 6 anos, nunca conseguiu fazer uma assembleia com mais de 20 pessoas, e ela fez uma assembleia online há 3 semanas atrás com 102 pessoas votando. De 120, 102 pessoas votando. Ela nunca tinha feito com 20, mais de 20. E aí, Miguel e Luiz, sabe o que eu vejo? O ponto mais importante da assembleia virtual. É isso que eu vou falar agora. É tirar o peso das costas do síndico de ir para a votação com a minoria. E aí tem que explicar nos corredores como foi votado, como não foi votado. Aí vai só com a minoria, aí tem que fazer todo um discurso, aí fica um mês explicando por que foi votado. Então, a maioria sabe. E outro ponto importante, eu gosto de um bom vinho, né? Imagina eu, no meu condomínio, em vez de eu descer às 19h30 para a Assembleia, eu fico lá no meu apartamento tomando meu vinhozinho e acompanhando a Assembleia online. Não tem preço, eu vou acompanhar. Eu não preciso ir lá e ficar discutindo, vendo aquelas... Eu fico acompanhando online, na hora da votação eu vou e voto. Eu acho que esse é o grande lição e benefício que tem do condomínio. Aí vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não vai ser mais aquela briga, não vai ser mais aquelas dúvidas. Por quê? Porque a maioria está participando, não a minoria. Legal. Dirley, eu concordo com você também. A Assembleia Virtual, eu penso que ela está vindo para ficar. Porque a partir do momento em que
foi autorizado por esse PL. Mesmo o PL, ele tem um prazo de validade, né? Até dia 30 de outubro. É importante frisar que essa lei aqui é uma lei temporária. Então, mas eu penso que isso, muitos condomínios vão utilizar esse momento agora como uma forma de mudança de comportamento, e a partir do momento que eles virem o benefício e a facilidade, a agilidade de se fazer isso aí, muito difícil voltar a fazer toda aquela forma arcaica, né, antiga, e que muitas vezes até obstrui aquela boa administração por barramentos aí de coros, muitos coros pesados que tem, que às vezes o síndico é munido de boa intenção, como, por exemplo, Odirley, você vai alterar uma convenção. Muitos condomínios estão com convenção ultrapassada. Você tem que alterar essa convenção, é o quórum de 2/3. Aí o síndico está lá, munido de boa intenção, vamos colocar norma moderna, vamos modernizar esse condomínio, e aí ele vai, marca a assembleia não aparece, meia dúzia. Então, eu penso que isso é muito salutar e vai, assim, olha, ele vai deixar uma pacificação social enorme nos condomínios. Não, você fez um comentário. Ano passado, eu fui fazer uma palestra no Secov de São Paulo, e lá uma síndica, depois saímos do palco, ela veio conversar comigo. Tudo lindo, tudo bonito, mas na minha convenção está escrito que é portaria humana 24 horas. Olha só, ela não conseguiria botar a portaria remota, tem que mudar a convenção. Tu falou um negócio muito importante, muito inteligente, Miguel, que é o quê? Com a Assembleia Virtual, essa questão do quórum vai ser muito mais fácil acontecer, né? Então, agora, viu, Odirley, a convenção ela pode legislar, certo? Mas tem determinadas coisas que ela não pode legislar. Essa cláusula que você acabou de falar, a meu ver, é nulo. É nulo de pleno direito. Porque o condomínio ele não pode determinar, não, já deixar amarrada. Afinal de contas, interessa a quem essa cláusula? Por que deixou amarrada? Não, só portaria humana. Não pode. Eu penso que a convenção pode falar que terá uma portaria, e caberá à Assembleia dos condôminos, com quórum simples, decidir que forma que é. Isso chama-se princípio da liberalidade, porque hoje, para mim, é conveniente, de repente, eu ter uma portaria presencial. Amanhã pode não ser. Houve uma mudança de comportamento, pode não ser. Isso chama-se o princípio da liberalidade. Essa cláusula da convenção, salvo o melhor juízo, para mim ela é nula de pleno direito. Obrigado. Doutor, o nosso amigo Anderson, ele fala o seguinte: mesmo com a PL aprovada e não constando na convenção do condomínio, que pode ser realizada através de assembleia virtual, irei precisar pedir autorização judicial para fazer? Não. Com a PL aprovada, dentro dos condomínios, aí nós vamos falar daquele princípio que um jurista falava, que chamava-se Hans Kelsen, que é o princípio da hierarquia das normas, né? Então, dentro dos condomínios, qual a vigência da lei? Né? Código Civil, convenção condominial, regulamento, regimento interno e decisões de assembleia. Como eu tenho uma previsão numa lei ordinária que é equiparada ao Código Civil, que é o PL, que me autoriza a fazer essa assembleia virtual, e como nós estamos em pandemia, não pode haver a reunião, então ali ele já está autorizado a fazer isso aí. Perfeito. Uma pergunta do J. Carote. É viável fazer assembleia virtual com 412 unidades? Sim, por que não? As sociedades anônimas, uma das principais assembleias virtuais que tem hoje em vigência são as das empresas sociedades anônimas, que tem N acionistas. Pode fazer com 1.200, 1.300, 1.500, pode, e com vários números. Aí você vai ter que fazer o quê, Luiz? Conforme a quantidade de pessoas, vai ser o tempo maior que você vai ter que deixar para as pessoas fazerem a votação. É a mesma coisa que eu vou te falar. O Congresso, eles estão usando, que tem 500
540, 514, não lembro, deputado federal, a votação ali é virtual. Sim. Qual é o problema? Nenhum. Sim. Não, e sabe o que eu vejo em cima disso, Luiz? Eu vejo o seguinte, quem que perguntou mesmo? Quem que perguntou? J. Carotti. J. Carotti, excelente a tua pergunta, e com certeza é dúvida de vários síndicos. Desses 412, tu vai ter com certeza mais de 50% participando. Agora, se fosse presencial, mesmo fora da pandemia, ia ter 20, 30. Então, volto a dizer, e aquilo que eu acredito, você vai tirar um peso das costas, porque a maioria vai estar contigo, a maioria vai estar sabendo, não precisa ficar dando desculpinha nos cantos dos corredores. E com isso abre um leque também que pode fazer alteração de convenção, porque a lei exige, né, que seja 50% mais 1 ou 2/3, né? Então consegue fazer a alteração da convenção do condomínio também, né? Sim, a convenção do condomínio, 2/3, tá, Luiz? Para fazer a alteração da convenção condominial, 2/3, isso é excelente para o condomínio, olha como todos ganham. Excelente para o condomínio, excelente para o condômino, excelente para a administração condominial e melhor ainda para o advogado, que vai ter mais serviço. Muitos condomínios vão querer fazer atualização das suas convenções. Aí é a hora dos meus colegas advogados se especializarem no direito condominial, ó, pegar o direito condominial. Há vários livros bons, mas há esse aqui meu também aqui no mercado, viu? É mais ou menos. Me falaram, aí tem uns amigos meus que me falaram que é mais ou menos. Mas, enfim... Já pediu o meu, tá? Já pediu o meu, já fiz, ainda há pouco eu fiz a solicitação do meu, tá, doutor? Beleza, Luiz. Olha só, vai nascer com isso, Odirley, um grande nicho para todo mundo. Isso é o chamado ganha-ganha. Todo mundo vai ganhar. Vai ser um novo nicho para o advogado, vai ter mais facilidade para você implementar as normas, né? E é recomendável que a cada 5 anos os condomínios façam uma revisão nas suas normas internas, porque mudam, né? Muda as normas, as leis ordinárias, muda os comportamentos dentro dos condomínios, muda o pessoal que habita aquele condomínio, de repente aquele condomínio tem mais idoso, ou tem mais criança, ou tem um condomínio que usa mais academia, você precisa fazer uma regulamentação melhor do uso de uma determinada área. Então, aí você precisa alterar a norma, e isso vai gerar uma facilidade enorme. Luiz, me permite eu fazer um comentário? Porque esse dia eu Claro. estava conversando com o Miguel Zain e foi muito oportuna a ligação, porque tinha uma grande administradora de condomínio do estado de São Paulo precisando de algumas orientações e eu indiquei o Miguel. E assim, Miguel, nós sabemos que muitas convenções no Brasil são Ctrl+C e Ctrl+V. E muitas pessoas estão entrando em condomínio e não sabem o pepino que é a vida no condomínio com essas convenções Ctrl+C e Ctrl+V. E eu sei que você é especialista nisso. Eu não sei se você podia dar algumas dicas aí em relação a essa questão da convenção, porque é algo muito importante para o síndico, né? É uma dor para ele, né? Sim. A convenção condominial é o instrumento mais importante dentro do condomínio. Por quê? É ele que vai falar a forma de administração daquele condomínio. Se aquele condomínio vai ter um síndico, vai ter um síndico, o subsíndico, o conselho fiscal. Se o síndico, para ele participar do pleito eleitoral, porque o síndico é eleito, o síndico é um cargo político, tá, gente? Se ele precisa estar com a ficha limpa ou não, quem vai falar isso é a convenção. Se vai existir um conselho fiscal, qual é a competência do conselho fiscal? Qual é a forma que eu vou pagar a minha cota condominial? É cota, tá, gente? Não é taxa. Taxa é uma unidade tributária. Qual é a forma que eu vou pagar minha cota condominial? Afinal, é por unidade ou por fração ideal? Outra coisa importante, as sanções que são aplicadas aos condôminos e seus compossuidores. De que forma que eu vou aplicar essa sanção? O que é isso? As multas para ter invalidade tem que estar na convenção condominial, né? E muitas vezes eu já vi multa sendo legislada em regimento interno. É multa nula, não pode. Regimento interno é um instrumento usado só para regulamentar o uso das áreas comuns, tá? Então, veja bem, a convenção condominial, ela nasce lá no artigo 32 da letra J da Lei 4.591 de 1964, a grande lei de incorporação e de condomínios, a lei chamada Lei Caio Mário. Caio Mário foi um jurista
na época, encabeçado, que foi determinado pelo governo, então, em 1964, governo Castelo Branco, solicitou a este jurista que fizesse uma grande lei de incorporação imobiliária e de condomínios. Então, Caio Mário fez essa lei que está em vigência até hoje. Então, no artigo 32, na letra J, quando o incorporador imobiliário vai fazer aquele condomínio, aquela incorporação, ele é obrigado a fazer uma minuta de convenção condominial. Aí o que muitas vezes acontece? O incorporador, para economizar, passa para o engenheiro da incorporação imobiliária, que vai na web, vai em algum lugar, faz um Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C lá, o copia e cola, melhor como eu falo, e passa aquilo ali, passa aquelas normas. Chegando lá na Assembleia de Instalação, tem que se fazer a revisão desta minuta. O que acontece aí, Odirley? Isso é uma falha, muitas vezes, que eu atribuo às administradoras, porque quando você vai fazer a implantação daquele condomínio, quando você vai fazer a primeira assembleia daquele condomínio, a assembleia de instalação do condomínio, você tem que revisionar esta norma interna, porque muitas vezes aquela incorporação ela iniciou 3, 4 anos atrás. Quando você vai fazer a assembleia de instalação, muitas coisas já estão ultrapassadas. Então, é interessante que se faça essa revisão nessa convenção e que você já inicie o teu condomínio com as normas totalmente atualizadas, né? Contudo, vou falar, por exemplo, NBR 5674, que fala sobre as manutenções prediais, NBR 16280, que fala sobre as reformas em condomínio. Então, tudo isso é interessante que seja previsto nessa convenção. Legal, muito bom. Perfeito. Doutor, hoje estamos a mais de 1 hora de live aqui, com mais de 70 pessoas assistindo ao vivo no canal da Porter, mais algumas pessoas com certeza no canal do Dr. Miguel Zain, outras no canal da Keeper, né? Estamos com uma grande audiência aqui. E o Eduardo Famini, doutor, ele faz um pedido, doutor, faz um sorteio de um livro, né? Não, é difícil sortear em live, né? Muito difícil. E aqui, a Isabelle, a pergunta da Isabelle, perfeito sua pergunta, Isabelle, muito boa. E após outubro, para fazer a assembleia virtual, tem que alterar a convenção do condomínio? E caso precise, para alteração da convenção com 2/3, pode deixar a assembleia aberta para conseguir? Luiz, repete para mim um pouquinho que eu não consegui ouvir direito. Ela faz aqui 2 perguntas, né? Após outubro, para fazer a assembleia virtual, tem que alterar a convenção do condomínio? É a primeira pergunta. Após outubro, vai ter que, se não tiver vigente, não tiver uma lei ainda que autorize a assembleia virtual, eu aconselho que expirou a PL 1179, que se faça, então, uma alteração na convenção e lá no capítulo, onde diz das assembleias, fale que aquela coletividade condominial, aquele ambiente condominial, ele poderá ser implementada também uma assembleia virtual. Aí já, ali a hora que ele for falar da assembleia virtual, ele já regulamenta como será, qual será o aplicativo, como será a forma de convocação, a votação, se é híbrida, a parte presencial ou não, a procuração, regulamentar tudo isso aí. Aí precisa de um advogado que entenda bem para fazer todo esse regulamento na convenção. Possível sim fazer isso sem problema. E para alteração do condomínio, para alteração da convenção do condomínio, precisa dos 2/3, né? Dos 2/3. Então, o que eu aconselho os vários condomínios que tem agora? Como está autorizada, vai ser autorizada agora por lei a assembleia virtual, aproveita agora e faça revisão na sua convenção. Atualiza já agora. É isso que eu ia falar. Ô, Miguel, eu ia falar, assim, ó, vamos supor, vai ser autorizada agora a PL, eu não tenho dúvida disso, o presidente vai sancionar. Teve uma pergunta até quando, tu falou no máximo em 15 dias ele é obrigado a vetar ou sancionar, né, Miguel? Sim, 15 dias úteis. 15 dias úteis. Então, acontece. Miguel, daqui a 20 dias eu vou fazer uma assembleia online e eu vou mudar para que seja autorizada assembleias virtuais. Existe quórum mínimo para fazer essa alteração, Miguel? Existe cada convenção, né?
Existe, Odirley, porque as assembleias, elas são tratadas num capítulo da convenção condominial. Você tem que ter um quórum de 2/3 para você colocar ali na convenção. Tá bom. O Michel Frota. No caso de reunião para eleição de síndico, podemos fazer também reunião virtual e como fazer para registro da ata com os cartórios fechados, né? Bom, veja bem, o registro da ata, ele é necessário, tem que dar uma olhada na convenção condominial, certo? Hipoteticamente, fez-se a assembleia virtual e não teve condições de fazer o registro. Nada obsta que esse registro seja feito a posteriori, não tem problema nenhum, desde que o síndico justifique, se a convenção exigir que faça o registro, que tem muitas convenções que o registro da ata não é obrigatório, tá? Tem convenções que exigem que faça-se o registro. Se a convenção exigir, é só você lembrar do dia, olha, não foi registrado porque os cartórios estão fechados, pronto. A partir do momento que abriu o cartório, você vai lá e faz o registro, cumprindo a ritualística que determina a convenção condominial. Eu vejo que não vai ter vício nenhum, não vai ter erro nenhum, não vai acontecer problema nenhum. Vai ser um vício justificado. Perfeito, doutor. A Isabelle Dietrich. O síndico tem poder de multar caso haja aglomeração ou uso inadequado de áreas ao ar livre? Uma coisa perigosa. Aí o síndico gosta, né, Odirley? Multa, vamos aplicar multa. Ainda mais aquele síndico xerifão. Né? Olha, veja bem, o síndico, ele tem a obrigação, o artigo 1348 diz o seguinte, que o síndico tem que cumprir, ele tem que cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as decisões de assembleia. Se essa aglomeração, se o fato que está havendo, Luiz, tiver previsão nessas normas, o síndico pode sim aplicar pena. Isso foi até objeto de uma celeuma que teve aqui no estado do Mato Grosso. O prefeito municipal daqui da cidade de Cuiabá emitiu um decreto, onde no decreto ele falava para o síndico que quem não cumprisse as regras dentro do condomínio com relação ao o uso de máscara, a festividades, essas coisas, o síndico deveria aplicar multa. Aí eu fui chamado como presidente da Comissão de Direito Condominial para falar, eu até aconselhei os síndicos, não aplique multa com base no decreto, porque você não é agente público. Quem pode aplicar multa com base no decreto municipal é o fiscal da prefeitura, é o agente público. Você é obrigado a cumprir e fazer cumprir as normas dentro do condomínio. Para você aplicar uma multa, síndico, tem que estar escrito na convenção, tem que estar escrito no regimento interno ou por decisão de assembleia. Se você aplicar uma multa que não esteja ali, é nula. Você não tem o poder de polícia. Você não pode sair fazendo, fiscalizando, senão daqui a pouco você vai sair lá na rua, tem um carro estacionado errado, você vai aplicar uma multa. Outra coisa também, Luiz, o síndico aplicando uma multa com base no decreto ou numa legislação federal, essa multa vai para quem? Para o condomínio ou vai para a prefeitura? Ou vai para o Estado? Ou vai para a União? Certo? Então, volto a frisar, o síndico só pode aplicar as multas, as sanções que estão escritas na convenção, no regimento interno ou nas decisões de assembleia. Fora disso, ele não tem, ele pode fazer uma advertência, alguma coisa assim, ele não tem poder de polícia para sair fora dessa esfera. Perfeito, doutor. O nosso amigo Francisco Alves, a convenção prevê votação secreta para síndico. Pode esta eleição ser feita virtualmente? Olha, veja bem, eu penso que essa questão de votação secreta, ela, em condomínio, a convenção, que primeiro que eu vejo que essa convenção, ela, para mim, ela não pode regulamentar isso aí
com a votação secreta. Geralmente, em assembleia, os votos são abertos, né? Essa votação secreta. A forma de se fazer essa assembleia virtual, vamos então partir para essa outra parte. Vamos hipoteticamente que tem validade essa votação secreta. Se for fazer através de uma assembleia virtual, então o síndico daquele condomínio vai ter que ter o cuidado para os votos serem secretos. Agora, como que vai ser auditável esse voto? Como que você vai conferir que foi a pessoa mesmo que deu o voto, a manifestação de vontade? Eu penso que vai ficar meio sem nexo isso aí e vai gerar uma dificuldade para aquele condomínio. Precisa o síndico, nesse caso, trocar uma ideia bem melhor com o seu departamento jurídico, com a sua administradora, para ver como que vai sanar esse problema. Perfeito, senhores. Mais algumas perguntas, a gente já está com 1h20 de live, o pessoal aqui, bastante perguntas, né? E mais uma pergunta aqui, doutor. O J. Carote, novamente, o síndico pode não fechar tudo? Por exemplo, uma área de tênis aberta, ele pode deixar com algumas restrições, ou ele tem severamente fechar todas as áreas e pronto, acabou? Não, de forma alguma. A orientação, veja bem, até por orientação do STF, ele diz que a legislação, nesse caso, ela é concorrente. Isso quer dizer o quê? O síndico ele vai ter que, mais ou menos, ter um norte ou ter uma base para ele seguir o que o governo do estado, daquele estado, vem tendo como medida, o que aquela prefeitura tendo como medida. Nós temos alguma cidade aí que foram aplicado o lockdown, por exemplo. Uma cidade que foi aplicado o lockdown, é óbvio que daí eu vou aconselhar o síndico, feche por total as suas áreas comuns. Agora, outras cidades, como, por exemplo, esses dias até quero confirmar com você, Rodirley, me falaram que Blumenau, por exemplo, não está tendo nenhum caso de Covid, não teve? É isso? Tem bastante, tem sim. Me Uhum. falaram, bom, tem cidades, por exemplo, que não tem nenhum caso. Então, Luiz, neste caso, pode-se ter um pouco mais de flexibilidade. Você pode flexibilizar mais. Por exemplo, a academia. Você pode falar, olha, a academia só vai poder ser usado por 2 pessoas a cada momento. Você pode fazer um regramento, fazer uma restrição. Você entendeu? Ou você não, a churrasqueira lá você pode descer só para a tua família e nenhum convidado. Então, o síndico pode fazer alguma concessão de uso da área comum e fazer essa restrição, algumas restrições. Ele pode e deve. Eu quero lembrar, mais uma vez, que dentro de condomínio tem que ter muita sensatez, né? Tem que ter muita sensatez, e nós estamos num momento em que nós temos que ter, sobretudo, solidariedade. Tem muita gente passando, tem pessoas de grupo de risco, esse estado de quarentena tem muitas pessoas, a gente vê aí, que estão entrando em grau de estresse alto. Então, o síndico, ele, acima de tudo, ele tem que ser um gestor, onde ele vai ter que exercitar muito aqueles princípios da razoabilidade e falar com muita solidariedade, acima de tudo. Analisar caso a caso, porque ele é o grande líder daquela coletividade, né? Ele não pode, nunca, jamais, querer administrar um condomínio com mão de ferro, né? Sim. E passar uma régua e achar que é tudo para todos, assim. Não, tem que se fazer alguma concessão. Quando ele não tem essa condição, faça alguma assembleia, que seja assembleia virtual, discuta com seus pares, troca uma ideia com o conselho fiscal ou com algum outro conselho, procure se aconselhar com a sua assessoria jurídica, com a sua administradora, enfim, para que reine a paz social dentro daquele condomínio. Luiz, eu sei que já está indo já para a reta final, segura aí, mas eu queria fazer uma pergunta. Eu nunca fiz uma pergunta, eu acho que eu e Miguel, nos últimos 60 dias, fizemos mais 5 lives já. Mas eu nunca fiz essa pergunta para o Miguel. E eu vou fazer agora. Miguel, o que você acha da portaria remota? Você que é um apaixonado por tecnologia, o que você acha da tecnologia portaria remota? E você conhece a nossa tecnologia também, né? O que você acha da nossa tecnologia?
Bom, eu já tive a oportunidade de conhecer algumas portarias remotas no Brasil afora, ando muito por aí, andei muito, né? Agora a gente não está saindo, mas, olha, gente, não estou ganhando nada, estou falando como um profissional da área jurídica aqui. Eu tive a oportunidade de conhecer a Kipper. Fui até Florianópolis, conheci a Kipper, vi o profissionalismo, conheci o pessoal todo lá da Porter O também. Fábio Eu penso Bial, o que, Juliano, né? o Juliano, eu penso que hoje é uma tecnologia de primeiro mundo. E eu volto a falar, eu sou até meio suspeito para falar, Odirley, Por quê? porque olha como que entra no meu condomínio aqui, ó. Olha a entrada do meu condomínio aqui, ó. Então, no meu condomínio, tanto no meu condomínio, como aqui no condomínio, inclusive eu sou o síndico do condomínio, nós temos a portaria presencial, Odirley, os nossos Legal. porteiros estão lá, só que nós automizamos tudo. Que Por quê? legal. Pela facilidade, Odirley, do QR Code, por Benção, essa facilidade. Porque benção. hoje o que a gente faz? Nós estamos sendo monitorados aqui 24 horas por dia. Se eu quiser saber quem entrou no meu condomínio aqui ontem, à meia-noite e 45 minutos, é só eu fazer uma solicitação para o pessoal da Porter aqui, eles me passam. E toda essa automatização tem aqui. E o que mais também, eu direi, as pessoas dos escritórios aqui estão passando a adotar também para os seus escritórios essa portaria, você entendeu? Que eles pegam só para o escritório para mandar o QR Code para o seu cliente já tem acesso na portaria, já entra no elevador, já entra no corredor e já tem o acesso também no próprio ambiente de trabalho. Legal. Então, para finalizar, eu penso que a portaria remota é mais um dos elementos da quarta revolução industrial. É mais uma forma que está vindo aí com sustentabilidade, com agilidade e com solução, né? E não pense as pessoas que a portaria remota vai tirar emprego de ninguém, porque não vai tirar. Quantas novas profissões estão sendo geradas nesse momento? Com essas mídias sociais aí, Odirley, a cada momento eu vejo pessoas que estão trabalhando como divulgando os conteúdos e todas as pessoas sendo monetizadas, ganhando com isso. Então, novas profissões estão vindo e estão chegando e nós estamos naquele momento total de transformação social. Legal. Glória, obrigado, irmão. Obrigado. Galera, não foi nada combinado, mas isso aqui estava no meu coração. Eu falei, um dia eu vou perguntar para o Miguel o que ele acha de portaria remota. Glória, obrigado. Valeu, Dirley. Um abraço. E que bom que você é usuário Porter ainda, né? E ótimo. Doutor, fazendo nossas considerações finais, eu vou só responder a pergunta aqui do Luiz Vaz. Por favor, deixar claro, passo a passo, como fazer uma assembleia virtual, né? Luiz, acesse o site www.porter.com.br. Lá você vai ter um campo lá de assembleia virtual, vai ter todo o passo a passo de como você deve fazer, como você vai utilizar a assembleia virtual. Caso ainda assim você tenha alguma dúvida, você me menciona, me chama particular no meu Instagram ou no próprio WhatsApp, que a gente vai deixar aqui na nossa live, e você vai ter todas as informações, ainda assim, se você tiver dúvida, após utilizar o nosso site. Odilei, eu quero te agradecer imensamente pela oportunidade que você me deu de estar compartilhando essa live, essas ideias aqui comigo. Muito obrigado, doutor Miguel Zain, pela oportunidade também. Extraordinária a sua explanação com relação à PL 1179, a Assembleia Virtual. Muito obrigado a vocês pela participação aqui comigo. Legal, obrigado. Valeu, galera. Obrigado, Miguel. Muito bom estar com você, Miguel. Você é um cara fantástico. Luiz, obrigado pelo convite e até a próxima. Ô, Luiz, muito obrigado. A honra foi toda minha. Eu estou à disposição aí para a gente fazer essa troca de ideia salutar. Nós temos que falar muito sobre essa PL aqui, viu? Me preocupa muito essa questão aí de transformar o síndico num super síndico e haver alguns abusos nos condomínios. Mas eu quero agradecer a audiência de todos. Ô, Dirley, nossa live rebentou, viu? Você vai ver os índices lá de
de visibilidade, de acesso. Eu estou tendo aqui o contato do pessoal, fomos muito bem acessados. Obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade, viu, Luiz? Estamos aí, um abraço, fique com Deus, um abraço a todos. Miguel, posso fazer um desafio? Pode. Quando for sancionado ou vetado a PL, a primeira live pode ser conosco, você falando sobre o resultado? Fechado. Vamos fazer um estudo e vamos trazer um negócio bem resumido aí para a gente passar toda a informação para os nossos amigos aí do grande nicho condominial. Tá bom, valeu. Pronto. Então, fica ligado aí, turma, o pessoal que teve nossa audiência, fiquem ligados que assim que concessionar essa lei, a gente volta com o nosso ilustre doutor Miguel Zain Rodilei para a gente falar mais sobre essa PL 1179 aqui conosco. Muito obrigado a todos. Foi um prazer estar compartilhando essas ideias com vocês. Luiz, deixa eu só dar um recado. Pedir para o pessoal, não esqueçam, tá, gente, de usar a máscara. Tem que usar. Eu estou sem máscara agora aqui, porque nós estamos na live aqui. Mas isso aqui é importante, viu? A gente proteger o próximo, tá? Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.